Olá, amigas! Mais um papo de café da tarde. Faz seu cafezinho e vem acompanhar a gente aqui nesse bate-papo de hoje, que tá bem interessante, né, Dani? A gente estava conversando sobre o tema antes, né? Como sempre, a gente faz ali a nossa reunião de pauta. E o quanto isso é antigo, não foi a Uhum. nossa geração aí que inventou o tema de hoje, né? Não é a gente só que faz isso. E até estudando para falar sobre o tema, a gente viu que vários teóricos, né, abordam esse assunto, inclusive um deles que eu estava vendo é o Luiz Felipe Pondé, que foi meu professor na faculdade. E ele fala que a comparação, que é o nosso tema de hoje, Uhum. ela existe desde que o mundo é mundo, desde que a civilização existe, né? Inclusive causa de muitas guerras, inclusive guerras Uhum. religiosas, por conta da comparação. E aí, por que esse tema é tão atual e a gente resolveu trazer aqui hoje para falar dele? Porque com o advento aí das redes sociais, a gente Uhum. consegue ter comparações um pouco mais amplificadas, É. ampliadas. A gente tem acesso à vida de pessoas que estão muito distantes, né, da nossa Exato. realidade. Então, antes, né, a gente tem aquela frase que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Então, antes você fazia se você morava no interior, você fazia um comparativo com o seu vizinho do interior, que tinha mais vaca, tinha um carro melhor, Uhum. tinha uma bota melhor que a sua. Né? Se você morava na cidade, você fazia uma comparação que a casa do vizinho era mais bonita, que o cachorro dele era mais esperto. E hoje a gente vê uma realidade muito distante da nossa, né? Uhum. Pessoas assim que tem uma casa em cada país, uma casa de veraneio, uma casa disso, uma casa daquilo, um carro para cada dia da Uhum. semana, férias 6 meses no ano. Então são realidades muito, como que eu posso dizer, muito distante da Uhum. maioria, né? Distantes. Elas existem, mas não é a maioria que vive elas, é uma minoria que não dá para a gente ter como referência. E a gente Exato. acaba absorvendo como se aquilo fosse o padrão e a gente estivesse fora, Exato. né? E aí eu estava vendo um teórico da psicologia que fala sobre a questão da comparação, é o Carl Rogers, que ele fala do self, que todos nós temos, inclusive, tá? Não é opcional, mas a gente, como ser humano, tem o self ideal e o self real. E isso é muito saudável, positivo. Então, o self real é o que eu sou, né? É a minha vida agora acontecendo. E o self ideal é aquilo que eu projeto para o futuro, aquilo que eu sonho ter, aquilo que eu almejo, né? E isso é muito saudável. Você tem que ter Uhum. sonhos, planos e, vamos dizer assim, ambições, né? A questão é quando você só vive no mundo ideal. Uhum. E o mundo real para você é um fracasso, é algo insuportável, Uhum. é um lugar desconfortável de se estar. É. Acaba Fala, amiga. interferindo ali, né, no andar, né, da sua própria vida, né? Você deixa de viver a sua própria vida porque você quer viver muito a vida que o outro está vivendo, né? Tem que até tomar cuidado para Sim. não transformar sai da comparação, acho que já entra num tópicozinho ali, né, sensível chamado inveja, né? É um pulo, né? É um pulo, É, porque uma linha você tênue não ali. consegue. Eu acho que a comparação, né, voltando um pouco aqui, que é bem o que a Dani falou, né? Ela tem o lado positivo dela, o ser humano faz isso, né? Uhum. Como você explicou. E ela é boa, ela é benéfica, né? Se a gente fala, pô, que legal, aquilo que, né, aquela pessoa tá fazendo, ó, tô vendo aquilo ali na internet, vou fazer isso aqui também. Quem sabe funciona para mim. Mas se você deixa isso tomar um outro lugar na tua vida, né? Do tipo, eu quero viver isso, por que, que eu não tô vivendo isso? Por que, que só essa pessoa tá vivendo isso? Eu acho que já É, sai do tópico ali da comparação e entra numa questão ali de inveja, né? Que é sim. complicado, né? Você vê ali no outro algo que você quer muito viver, Uhum. que para você até então não era possível, e você tá vendo que pro outro é possível, né? E Uhum. por que que eu não tô vivendo isso? Então, tipo, eu quero viver muito isso, né? E aí você, como você bem colocou, você deixa de viver a sua própria vida, porque a sua vida é frustrante, né? Já que você Sim. queria muito aquilo, e passa a se detonar, né? O tempo inteiro. Eu acho que uma frase cruel aí na questão da comparação é quando a pessoa pensa assim, por que ela e não eu, né? Então alguém teve um sucesso, tá vivendo uma coisa muito boa, e aí a pessoa se questiona de cara, né? Por que ela tá vivendo isso e não eu? Aí é Uhum. quando cruza o limite, vamos O dizer assim. limite. É.
E as redes sociais, elas alimentam muito isso na gente, né? A gente tá, eu Total. e a Dani, a gente fica, é muito assim, a gente tem vários planos, né? Então, vamos Sim. começar uma dieta nova, vamos fazer um Aham. exercício tal e não sei o quê. E as mídias sociais, elas favorecem isso. Então, você entra para, enfim, ver algum tipo de conteúdo e sai com 5 receitas de bolo, 3 de pão de queijo, 10 fracassos. né? 10 exercícios para você de treinão para fazer ao longo da semana, 10 tipos de dieta. Então, assim, é muita informação, né? É muita informação. E gera um desgaste, né? Porque você depois faz um planejamento imenso, porque você quer o corpo da fitness, você quer fazer a receita do bolo da outra, você quer comprar uma casa no mesmo lugar que você viu ali. Então, assim, é um excesso de informação que a gente recebe, né? E a gente vai se comparando, né? Então, aquela ali, aquela, né, musa fitness ali, tem 5 filhos, tá inteirona. Por que eu não tô conseguindo? Não, já comecei a me comparar, né? Não, vou salvar esse treinão, vou fazer ele até cansar. Você tá falando disso, eu sempre tento trazer exemplos aqui do cenário infantil, porque é muito gritante isso pra nós duas, estamos com criança pequena, né? E a minha filha, esses dias, uma delas falou assim pra mim, mãe, isso já estamos aí em abril, e ela veio com essa história. Ô mãe, o fulaninho tá com uma mochila nova na escola esse ano. Aí eu falei, e daí? Não, e aí que você não trocou a minha, porque ela tá com a mesma mochila aí no terceiro ano agora, né? A mochila tá ótima, não tá rasgada, o zíper tá funcionando, então ela tá o terceiro ano usando a mesma mochila. E aí ela falou, mãe, mas por que você não me deu a mochila nova? Eu falei, porque você não precisou. E aí ela, não, mas o fulaninho tem a mochila nova. Aí eu fui tentar justificar, eu falei assim, talvez a dele tenha quebrado, tenha estourado o zíper, né? Não, ele ganhou uma nova mesmo, mas a dele não tinha quebrado. Ela foi justificando mais ainda e eu me vi ali naquele processo de ter que justificar para ela uma questão que ela estava fazendo de comparação. E eu falei, bom, é bom eu trazer para ela um pouco de realidade. Então eu parei de me justificar e falei assim, filha, você não precisa de uma mochila nova, a sua está ótima, ela é linda e eu não vou trocar ela a menos que ela não esteja funcionando. Porque você vê, é uma criança de 4 anos e pouco. E a escola tem muito essa questão da comparação com eles, né? Muito. Então, uma coisa é eles verem uma coisa bacana do amigo e falar assim, meu amigo tem aquilo, mãe. Eu sempre falo para elas assim, quando elas me trazem, meu amigo tem tal coisa. Eu falo, bota na sua lista do aniversário. Coloca na sua lista do Natal. Ela vai ficando gigante. Aí quando tá chegando perto, e eu meio que vou gravando mesmo. Aí quando tá chegando perto, eu falo assim, filha, você me pediu isso, aquilo. Disso tudo, eu posso te dar 2. Qual que você vai querer? Rapidinho elas abrem mão dos outros itens. É muito engraçado isso. Porque assim, você vê que não é uma necessidade real. É um comparativo. Eu vejo assim. Vou aderir. Que é um comparativo do momento, mas depois eles esquecem. Ou eles percebem que nem usar tanto. De ter, porque ver o outro usando, né? E é justamente isso a comparação, né? Ver o outro usando, acha legal, também queria ter. Mas obviamente não sabe o esforço que é pra ter e consumir aquilo e tudo mais. Mas essa tática é boa, hein? Então assim, eu tento trabalhar isso com elas, porque eu vejo que a gente já nasce comparando, né? E assim, eu vejo isso numa realidade de quem tem gêmeas, então elas se comparam o tempo todo. Mas em casa o tempo também, todo. Tá? Não são gêmeos. Mas por que você deu 2 beijos nela e só deu em 1? Em mim? Olha, eu vou até uma situação bem engraçada, porque isso vale assim pro legal e pro não tão legal, né? Mas o meu mais novo, ele não é muito do doce, ele é assim, é uma criança que come um pouquinho e já tá satisfeito, né? E aí esses dias eu fui colocar depois do almoço uns pedacinhos de ovo de Páscoa no potinho de cada um. E eu sempre coloco um pouquinho menos no potinho do Miguel, porque eu sei que ele vai comer menos e depois vai ficar derrubando chocolate pela casa, né? E eu coloquei bem pouquinho no pote dele e esse pouquinho ainda sobrou. E coloquei mais pra Helena. A Helena olhou os 2 potes e falou assim, por que do meu irmão tem tão pouco? Filha, porque seu irmão não come, né? Ele come menos e tal. Mãe, eu não quero. Tem que pôr igual pra ele, né? Então, assim, eles têm aquela coisa de que por que um tem menos, o outro tem mais? Porque, assim, mesmo que se fosse pra ela ganhar mais, ela não achou justo, né? Então a gente tem essa coisa de comparação mesmo, a escola né, o primeiro espaço que eles vão treinar isso. Exato, e entender que, né, não dá para se comparar, mas isso vale para nossa vida também, porque é muito difícil, né?
A gente tem tantas atribuições, tantas atividades, enfim, a vida acontecendo, né? Na verdade, a vida acontecendo. E no meio de tudo isso, a gente acha um espaço ali para colocar coisas que a gente, né, muitas vezes não deveria carregar, né? Porque o corpo lá da Musa Fitness foi uma construção, então assim, a gente tem que entender que é uma construção dia a dia. Não e um biotipo treinão, também, né? Uma questão genética. Não o treinão, não. fazer um treinão a semana inteira. É porque eu quero de 15, 20 minutos, e ela malha 1h30 todos os dias, só come clara de ovo, e eu não quero comer só isso também, quero comer batata frita. Assim, né? Acho que não tem... Não dá nem para problematizar isso. A pessoa tem, se ela tem mais estrutura em questão de babá, de auxílio em casa, eu acho que isso nem é uma questão. Mas é a gente entender o quanto isso está ajudando ou atrapalhando o nosso dia a dia, né? Porque se é um treinão que eu tô salvando e eu vou fazer ali uns 15, 20 minutos daquele treinão e vou ficar feliz com isso, eu acho que é super positivo. Super positivo. Se é algo que vai me tirar da cama mais cedo e vou treinar e vai ser algo, né, benéfico ali pro meu dia, é legal. O que não dá é pra entrar depois nessa neura que você comentou, né, e ficar super frustrada com isso, e ficar me martirizando, ou ficar me olhando no espelho e sendo má comigo mesma, e dizendo, poxa, não tá legal, por que a outra tá conseguindo e eu não tô, né, e aí essa comparação é muito ruim, né. Infelizmente isso é o que mais acontece, né, é a realidade. Então, assim, você olha, a moça teve neném e ela tá com o corpo lindíssimo, 2 meses depois você fala, meu Deus, as minhas estão com 5 anos. Não dá pra negar que Deus tem preferidos? Tem os filhos prediletos. Mas né? tem isso. Mas eu penso assim, a gente olha, sabe, hoje eu tô cheia das frases, né, mas tem aquela, você vê você só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Uma frase profunda agora. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente olha aquele corpo, você falou isso, tem toda uma construção, uma dedicação, uma renúncia. Mas é remédio hoje em dia, né? Mas é injeção. Cada um com o seu. Gente, cada um com o seu, cada um. Não adianta também. E ela tem efeito colateral, ela tem investimento financeiro, todo mundo tem o seu. As suas opções que abriu mão de alguma coisa para viver elas, né? Então, assim, você não quer abrir mão dos prazeres, você não quer acordar às 5 horas da manhã e malhar, que isso é coisa de psicopata, acordar às 5 horas da manhã e malhar. Meu marido já acordou 2h30 da manhã e falou assim, não tô conseguindo dormir, eu vou fazer uma bicicleta. Eu falei, vai se tratar? Porque eu jamais acordaria 2h30 da manhã pensando em fazer bicicleta. Cara. De 5h30. Você imagina a minha cara, 2h30 da manhã. Eu não tô conseguindo dormir, acho que eu vou fazer uma bicicleta. Eu falei, gente, pode procurar tratamento pra isso também, viu? Que existe. Porque, assim, tem pessoas que, quando elas não tiverem um tempo ocioso, elas vão descarregar esse tempo ocioso, por exemplo, num exercício, numa coisa benéfica. Tem gente que quer assistir uma série, quer fazer uma coisa, vamos dizer assim, parada. Aí, como é que eu vou me comparar com a pessoa que tem um tempinho, ela vai correr, ela vai malhar, e não sei o quê? Se no tempinho que eu tô livre, eu quero ficar com a perna pra cima fazendo nada. Mas eu quero aquele corpo da pessoa que tá sempre fazendo exercício. Então, às vezes a gente tem também que se enxergar nesses papéis de comparação. Por que a gente faz esses comparativos, mas não quer nem chegar perto do que aquela pessoa fez pra conseguir aquilo? Exato. E o ponto aqui não é nem da gente dizer, por exemplo, injeção... Não, gente, tudo funciona, né? O que não pode é achar que existe uma fórmula milagrosa, né? Não, a gente precisa não para tudo na vida ter um esforço. Então, a gente tá falando de corpo, mas tem a questão de carreira, né? A pessoa que alcançou ali um patamar muito bacana na vida profissional. Mas o que ela galgou para chegar ali, né? A gente não sabe, né? Quais foram as renúncias, tudo que ela passou. Nada nessa vida, eu não acredito nisso, que venha de mão beijada, né? Eu acho que independente da sua situação de vida, de mundo, claro que vai ser mais fácil para uns do que para outros, sim. O mundo é assim, né? Existem diversos tipos de situação, de vidas e tudo mais, mas para tudo existe um esforço, né? Mesmo que você ganhe algo, para você dar continuidade pra manter, àquilo, né? Você vai precisar. Tem muita gente que ganha prêmios milionários e volta a estaca zero, né? Porque perde tudo. Então, assim, não existe uma fórmula mágica. E eu acho que também passa por isso a questão da comparação. Eu ia falar, né? Não existe uma forma mágica da felicidade, mas eu acho que esse conceito de felicidade também, para cada um, é um diferente.
Mas existe uma crença de que a gente precisa ser muito feliz o tempo todo e tem que estar muito feliz e tudo é muito feliz porque o outro é muito feliz. Uma coisa que as redes sociais trazem são cortes de uma vida real. Cortes de uma vida real. Não é uma vida real. São momentos que a pessoa foi feliz ali e ela registrou. Mas a gente sempre fala aqui que a câmera para nosso café já tira um pouco da espontaneidade do nosso café. A gente já tem que olhar para um lugar, já tem que se preocupar. De vez em quando vê uma coisinha, ou o nariz começa a coçar, né, igual eu aqui. De vez em quando a gente fica, né, assim, meio desconfortável. Então você pensa, a pessoa que está filmando a vida dela no dia a dia, ela já tirou um pouco da naturalidade do que aconteceria ali. Então, por exemplo, se você ia gritar com o filho, se alguma coisa acontecer, você já dá aquela travada e fala, querido, amado do meu coração, desce daí. Se a pessoa gritou e foi muito louca ali ao vivo, sinal que ela tá realmente fora da casinha, sinal, né? Que ela não teme mais nada. Realmente. Então, assim, a questão é que a gente está sempre fazendo um comparativo sobre uma fração de uma vida real. Segundos que a gente vê ali. Então a gente começa a se comparar, meu marido não é tão romântico. Você quer ver uma situação, eu vou trazer uma polêmicazinha assim, só pra botar uma pimenta aqui. 0 questões políticas, o que eu vou comentar, hein? 0. Não vou nem citar nomes, todo mundo vai saber do que é. Teve um banqueiro aí, famoso. Não sei, nem imagino. Sabe, amigo, um banqueiro aí que apareceu, pá. Eu fiquei pensando, olha como a sociedade realmente tá precisando se avaliar, assim, realmente ver onde foi que a gente entrou nessa. O tal do banqueiro, né, fez 1000 manobras aí financeiras, não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, não vou falar sobre financeiro aqui. O que eu quero falar sobre o babado por trás dessa história, que foi, na verdade, o que me impressionou. Tem um determinado momento lá dos vazamentos de áudio, tudo, que ele dá bom dia seguido... várias pessoas, né? E aí, várias mulheres, né? Exato. Assim. E aí, o que a galera se apegou? Esse cara tinha que dar curso. Tirem né? ele da cadeia agora, porque esse homem é um gênio. Porque assim, querendo ou não, ele tinha uma vida social muito movimentada. Social, profissional, dando golpe ou não, ele tinha uma vida Exato, isso que eu tô falando, não estamos julgando caráter, tinha ali nada aqui. Número 1, né, que a oficial que apresentava ali para a sociedade para manter, e as reservas, né? Então, assim, cara, como que consegue, né? Mas o pessoal falou, ele deveria ser coaching do amor aí. Exato. E aí eu fiquei... E assim, o mais triste, ele nem diferenciou o bom dia tinha os mesmos emojis, número 1 as mesmas coisas. Eu ia me sentir... acho que pra mim ia pegar ali. Parecia grupo de transmissão. Porque além de você ser traído, você foi colocada no mesmo patamar. Pô, qual que é a vantagem? Mas olha, você teve uma visão disso, né? Que foi essa. A visão que eu ia trazer é totalmente contrária. As mulheres ficaram enlouquecidas nesse homem. Porque elas pensaram assim, na qualidade... de vida, né? De vida que ele proporciona para todas essas mulheres. Aí eu pensei, ou a gente tem uma carência muito grande realmente de tudo, falando de absolutamente tudo, não tô falando de, e o financeiro seria o último, tá? Desse pilar das carências que eu tô dizendo. Sim. Mas uma carência de atenção, de validação, de tudo. Porque assim, ele fez um pedido de casamento pra mulher extraordinário, um negócio. Né? Se aquilo foi o pedido de casamento, a gente imagina que eles iam descer voando no casamento mesmo, né, que não chegou a acontecer. Mas a mulherada olhando aquilo, pensou assim, nossa, olhou pro marido que dá uma rosa, um bombom sonho de valsa no dia. Ele pensou, gente, eu escolhi o homem errado pra viver essa vida. Não é? Não é? É por isso que falam que a comparação, ela rouba a felicidade. Totalmente. Porque às vezes você tem uma vida, né, a gente tá comparando aqui com um cara que, né, tava ali. Eu falei de um extremo, só que esses... Milhões, né, sei lá. Não sei, vamos falar de... Eu também não sei. Mas, assim, tinha um poder aquisitivo infinitamente maior do que, né, a grande maioria das pessoas no planeta. E aí a gente começa a comparar mesmo, né? Então rouba aquilo que a gente tem de bom. Muitas vezes você tem uma vida um pouco mais simples, né, comparado com ele ali, muito mais, no meu caso. Mas uma vida em ordem, né? Uma vida honrada, né? Uma família honrada, um marido que te honra, uma esposa que honra ali os filhos e tal. E aí você deixa aqueles pequenos recortes manipular a tua felicidade, né? E dizer assim, não, mas eu nunca vou receber uma coisa como essa, eu nunca recebi uma homenagem dessa magnitude na frente de tantas pessoas.
e aquilo no final das contas nem era verdadeiro, né? Tinha tanta coisa rolando por trás, né? É exatamente, por isso que eu tô falando. A gente vê uma fração de uma vida e a gente acha que aquela vida é uma vida perfeita, mas a gente não faz ideia dos bastidores dessa vida. Nesse caso, ficou escancarado porque, inclusive, vazaram coisas íntimas, conversas e tudo mais que a gente nem saberia. Mas o meu ponto, que eu fiquei mais, assim, horrorizada com a história, não é sobre os personagens principais, são sobre a galera da internet surtando que aquele homem... Como ele conseguiu administrar tudo isso, né? Que tempo que esse homem conseguia? Esse é um bichinho que dá trabalho à mulher, né? Então, eu tenho filho, tenho casa, tenho não sei o que, não consigo administrar, o cara com não sei quantas mulheres oferecendo qualidade de vida para elas. Porque a qualidade a gente vai questionar aí, cada um segundo o seu prisma do que é amor verdadeiro, vai fazer essa avaliação aí que não é a gente que vai fazer. Mas eu fiquei muito impressionada com isso e fiquei pensando o quanto pessoas podem já ter ficado muito infelizes vendo as páginas deles e achando que a vida delas era muito ruim. Ou que o amor delas era muito desvalorizado. Meu marido me desvaloriza muito pouco. A gente traz isso para tudo, né? A gente tem ali mães comparando, né, crianças com... né, um desempenho muito grande, escolar, em línguas, isso e aquilo, ou até ali a criança estava num ótimo dia, super educada, foi filmada, ó, esse aqui agora é o modelo, né, como se todo o resto daquele ser humano, ele não existisse, né, por trás das câmeras ali. E assim, as mulheres, elas fazem uma comparação muito cruel com as outras mulheres, né, eu já tive essa questão, inclusive, de olhar corpos assim na internet, cabelos perfeitos e falar, Deus tem os filhos prediletos, porque não é possível. Algumas vezes sim, não vou tirar essa verdade. Não é possível. Sim, existem pessoas, gente, olha, a gente tava de comparação, existem pessoas aqui que elas são realmente privilegiadas pelo divino, né? Mas eu fiquei pensando, usando esse mesmo exemplo, uma mulher lindíssima, oficial, né? Lindíssima, perfeita. E aí o cara ciscando por fora. Você fala, gente, o que um cara, uma mulher lindíssima dessa, se atreve a ter outras? Não era uma necessidade, que ali a gente não vai entrar muito bem nesse tema, mas deve ter alguns outros, né, sim, deve ter muitas outras questões e tudo. Mas assim, falando no comparativo, talvez você se sinta insegura sendo a mulher comum, olhando uma mulher lindíssima daquela, né? E a gente pensa que a vida dela é perfeita, que ela não tem traições na vida dela, só que ela vive as mesmas coisas que a gente acha que não, que ela tá numa realidade paralela, né? O quanto a gente faz semideuses na nossa cabeça, coloca as pessoas num patamar, assim, onde, acho que ela nem tem as mesmas dores que eu de cabeça, ela não tem que tudo é muito chance de ser traída, fácil, né? Acha que tudo na vida dela funciona muito bem, porque parece que tem uma perfeição ali já predestinada para a vida dela e para a sua não. E é o que ela quer mostrar, na verdade, né? E não, de fato, o que ela vive, né? Exatamente. Mas a gente tem que entender que no final do dia, todo mundo tem os mesmos problemas, né? Vamos dizer assim, as mesmas carências. Então, ela foi traída tanto quanto a moça que não tem dinheiro e que tem um biotipo comum, que não é tão maravilhosa. No final do dia, a gente cria umas teorias aí na nossa mente que nos distancia muito do que é real, né? Olhando essas comparações. E aí eu tô falando da gente adulto, né? Eu falei das crianças, tô falando da gente adultos casados de 30 a 100 anos aí fazendo isso, mas eu penso que os jovens, os adolescentes hoje, com essa questão da comparação, me parece que eles estavam um pouco menos preparados para viver isso do que a gente, que pegou isso mais tarde. Tipo, já tinha um pouco de, vamos dizer assim, identidade construída quando a internet chegou pra gente. E para eles, não, eles estão sendo construídos dentro desse universo. Mas você sabe que eu acho uma coisa muito interessante, assim, eu vejo um movimento, assim, dos mais jovens, que eu acho bem diferente, que eles são muito mais, vamos dizer assim, low profile, né? Eles postam muito menos a imagem dele, não no geral, tá? Mas a gente já vê aí, dessa nova geração de adolescentes que vem vindo agora, de que eles postam muito menos fotos sobre eles mesmos, muito menos fotos do rosto, do corpo e tudo mais, salvo suas exceções, óbvio. Mas já vem aí um grande volume de adolescentes que têm se exposto menos à internet. Eu acho isso muito bom, né? E eu acho que uma coisa bastante interessante que você trouxe aqui
foi a questão da felicidade, né? Que ninguém tá feliz o tempo todo, Uhum. né? E não é normal estar feliz o tempo todo, né? Na verdade. Não. A calma, os momentos de calma, os momentos de paz, eles são importantes, né? Uhum. E aí entra essa questão dos adolescentes. Então, vendo tanta gente feliz e conquistando tanta coisa, e uma que foi para não sei aonde, outra que foi para não sei aonde. Então, o quanto isso impacta a cabecinha deles, né? De viver É. as suas filhas mesmo, falando da mochila, se comparando ali numa questão social e escolar. Então, imagine o Uhum. quanto depois, indo para a internet e vendo realidades ainda maiores, né, e mais diferentes, isso impacta a cabecinha deles, né? E é por isso que tem que Sim. tomar muito cuidado também, né, com redes sociais para qualquer idade, né? A gente não pode simplesmente, tem 12 anos, 13 anos, liberar a tela, assim, dessa forma, né? Porque é uma Uhum. comparação que realmente eles não estão preparados para viver. Se é difícil pra gente, imagina pra eles, né? Mas acho que um pouco disso também, que você está falando, né, de que os adolescentes talvez esteja low profile, né? Uma coisa que eu, não sei, é uma coisa que eu tô sentindo, não tem dados estatísticos sobre isso, mas é uma coisa que eu tô olhando o movimento, vendo jovenzinhos na internet, né? Eles estão, na verdade, substituindo uma tecnologia por outra. Sim. Primeiro porque, vamos dizer, os velhos, nós invadimos o espaço deles, que é as redes sociais. Então, assim, eu tenho vários adolescentes nas minhas páginas que tem o perfil 1, 2, 3. O daily, né? Eu falo, gente, como é que pode? Eu já morro para ter o perfil pessoal, o perfil profissional. Como é que essa criança de 11, 12 anos, 13 anos, que aí você fala, mas não era nem para estar na rede social porque é acima de 18 anos. Uhum. Aí não é comigo, é com os pais. As minhas têm 4 e pouco, não tem ainda. Mas a gente tem amigos que têm rede social com 12, 13, 14, 15 anos. Aí foi autorizado pelos pais, enfim. Só que eles têm o perfil 1, 2, 3. É o da família, é o dos amigos, é dos amigos mais próximos que os outros amigos, né? E aí o que eu percebo? A gente não vê tanto movimento nesses perfis e tem essa ilusão de que eles estão fora. Mas estão compartilhando em outros, né? Eles estão em outras plataformas. Uma vez um adolescente falou isso pra mim. Acho que eu tava naquela comecinho do Instagram, porque pensa, a gente foi do Orkut, amiga. MSN. Não fica entregando tanto assim que fica complicado. Aí uma vez eu falei assim, nossa, esse Instagram é tão difícil de mexer, não sei se eu gostei desse Instagram, tava naquela transição, né, se eu ia fazer Instagram, porque eu tava no Facebook, eu já tava sofrendo que eu saí do Orkut pro Facebook. E aí uma nova tecnologia chegou pra substituir de novo. E aí eu tava ali naquela conversa com ele pegou e falou assim pra mim, aí eu falei, mas o Facebook é tão legal, parece o Orkut, a gente faz álbuns de fotografias infinitos, e o Instagram tinha aquele bloqueio de que podia só 10 fotos, agora pode 20, né? Porque a necessidade da exposição não ia dar conta de 10 fotos só. Exato. Mas o Instagram, ele chegou com aquele ilimitado que o Orkut tinha. E aí eu me identifiquei mais com a plataforma, né? E aí eu tava conversando com esse jovem, falando que eu tava com essa dificuldade, e ele falou assim pra mim, toda vez que os velhos entram numa rede, a gente migra pra outra. E eu fiquei pensando, caramba. Assim na lata, assim? Né? Sem anestesia? E aí eu fiquei pensando, nossa, né, interessante. Aí a gente migrou pro Instagram e aprendeu a mexer no negócio. As vozinhas tá tudo no Instagram, tá lá nós também, controlando tudo, sobrinhados, amigos. Então eu percebi o quê? Que eles estão migrando para outra coisa. Sim. Inclusive, tem várias polêmicas aí falando de jogos, mas eles estão montando dentro das salas de jogos, de videogame, salas de bate-papo. Então eles entram em bate-papos, eu nem sei do que se trata. Então eu nem sei que plataforma que eles estão usando, mas assim, eles não estão mais no Instagram também. Então eles não estão desconectados. Sim, não. Low profiles, zero tudo, zero filtro, né? Eles estão bem em outro lugar, e a gente aqui não conseguiu acessar esse outro lugar ainda, o que é um perigo. Porque a gente não faz ideia do universo que eles se enfiaram agora. Né? Tem que estar atento, porque eu vejo assim, que a comparação que nós fazemos, nós mais velhos, é com a vida do outro, é com o corpo do outro, a família do outro, os filhos do outro, a gente tá nessa daí. Só que os adolescentes, eles já estão num patamar um pouco mais avançado nisso, né? Que se a gente não se atualizar, a gente não vai conseguir ajudá-los com essas questões. Então, hoje a gente tem um índice, a gente falou até num dos que a gente gravou, né?
dos índices de ansiedade. Que a comparação também está muito ligada à questão da ansiedade. Porque você começa a querer muito aquilo, e isso gera uma ansiedade, né? Então, assim, eu não vou conseguir, a gente falou do treino, né? Eu não vou conseguir em uma semana de treinão atingir aquele patamar. Eu não vou conseguir em uma semana de organização aqui na minha casa atingir o mesmo nível de organização, de repente, da casa da fulana de tal. Então, assim, gera uma ansiedade porque você quer muito atingir aquela meta, porque aquilo deixa de ser um objetivo. Vou fazer isso aqui no longo prazo, vou melhorar minha qualidade de vida, vou tentar seguir isso aqui. Não, passa a ser um alvo e a gente coloca muitas vezes uma meta que é inalcançável, né? E essa meta inalcançável, ela é perigosa, porque gera um nível de ansiedade muito grande. Você quer tanto atingir aquilo, você quer tanto, né, realizar aquilo da mesma forma que o outro está realizando, que passa a ser algo pesado, né? E gera uma ansiedade porque você não vai conseguir chegar naquele objetivo, né, naquele espaço de tempo. Sim. Então é bem perigoso mesmo. E quando você vai conversar com as pessoas, por que elas estão fazendo um consumo tão elevado das redes sociais? Tantas horas, né? Porque dá para você ver quantas horas você gastou em cada rede e tudo mais, né? Quando você vai perguntar para as pessoas quais os motivos que levam elas a gastar tanto tempo em determinadas redes, é sempre uma das coisas que é apontado é fuga da realidade, fuga da vida real. É um descanso da mente. Então, ela vai para a vida de outra pessoa que não é a dela. Olha, eu, assim, como relato pessoal, né? Muitas vezes eu vou deitar, assim, no final do dia, e a única coisa que eu quero é ficar ali sem fazer nada, né? Fazendo aquela higienização mental. E as telas é um péssimo lugar para você fazer isso, né? Porque, assim, você teve um dia ótimo, muitas vezes. Você não realizou tantas coisas como você gostaria? Não. Mas e tantas outras que você fez, né? Eu acho que tem dias que basta o básico bem feito, mas aí você começa a lidar com realidades extremamente diferentes, realidades perfeitas, né? Pessoas vivendo modus operandes ali de vida extremamente diferentes do seu, e aquilo traz uma frustração para um dia que deveria ter terminado simplesmente. Deus, obrigado por esse dia, né? Consegui manter 2 seres humanos vivos, 3 comigo, Exato. em ordem para amanhã e tal. Então, passa a ser algo que deveria ser gratificante para algo frustrante, né? Exatamente. Então, poxa, não fiz nada, olha como eu não consigo dar conta de tudo, olha como eu não vou conseguir agora acordar, agora amanhã eu tenho que acordar a tal hora, porque eu vou treinar a tal hora, porque eu vou arrumar a casa a tal hora. 7 horas da manhã, quando meus filhos acordarem, vai estar tudo pronto, inclusive o almoço na mesa. Então, assim, é uma meta totalmente irreal, né? Difícil de ser alcançada. Você já vem cansado, já vem de um dia turbulento, e aí você começa a lidar com aquelas realidades. Então, eu acho que é um péssimo local para você fazer higienização mental, né? Totalmente. Tô tirando isso por mim, porque não, médicos falam isso, né? Que você tem que baixar a luz, aí eu sou saindo a pessoa do que celular. faço esse tipo de higienização, e assim, é nociva, né? A rede social, ela é muito legal, a comparação, ela é muito boa. A gente falou aqui dos benefícios, né? Dos benefícios não, mas de naturalizar isso, né? Que a gente faz, normalizar, né? Isso porque é do ser humano. E como isso deve ser usado a nosso favor. Então, ser usado assim, legal isso aqui que a Dani tá fazendo, quero fazer igual eu falei aqui, é legal isso que você fez com as meninas, vou reproduzir. O que você não achar legal, você, né, deleta ali, só não fazer. Mas tem momentos do dia ali que é um péssimo lugar. Então, assim, mais vale você olhar pro nada, ou assistir um Netflix, ou, né, enfim, deitar, dormir, ler um livro, porque tem momentos que aquilo vai trazer um peso muito maior do que deveria trazer, né? Às vezes eu olho foto minha antiga e penso assim, a única pessoa que eu posso me comparar é com a minha versão antiga. E ainda assim tem ressalvas. Porque às vezes eu olho e penso assim, olha eu aqui com 20 anos, esse corpinho e tudo mais. Mas hoje eu já tenho uma noção de que eu não vou voltar para aquele corpo dos 20 anos, entendeu? Então, mas se eu tiver que... Você não tem mais 20, né? Eu não tenho mais 20, mas assim, se eu for... Então eu não tenho mais... O cabelo já afinou, já diminuiu, nem o cabelo é mais dos 20, tudo vai mudando. E isso quer dizer que, graças a Deus, estou viva e estou passando por essas fases todas, né? Então acho que a gente esquece também de entender o que está nos custando, não só o que está nos custando, mas o que está sendo acrescentado, né? Com essas transformações. Exato. Então eu falo, a única pessoa com quem eu me comparo é com uma versão anterior de mim mesma, desde que ela não tenha 20 anos a menos.
Porque também aquele corpo com a cabeça que eu tinha com 20, eu também não quero. Então a gente fala, eu penso sempre assim, eu queria ter a cabeça de hoje naquele corpo de 20. Mas como isso não é possível, então eu tive um ganho. Hoje eu sou mais segura, mais madura, né? Menos dramatiquinha. Mas porque a gente foi ganhando, né? Estrutura emocional. Então, quando eu penso assim, que às vezes a gente fica querendo uma realidade, inclusive nossa mesmo, só que não condiz mais com quem você é hoje. E aí você não vive o hoje, porque você fica falando, mas antigamente eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu era melhor nisso, eu era melhor naquilo. E assim, esse comparativo te traz o que exatamente de benefício para que você fique fazendo ele o tempo todo? Eu acho que comparação, ela é sadia desde que você tem um plano. Você levanta o problema, tipo, Exato. há 20 anos atrás... A partir de hoje vou fazer essa atividade, sei lá, X dias da semana, tantas horas por semana, e respeitar também aquela meta que você colocou na tua vida, né? Exato, é isso que eu ia falar. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma festa, eu entrava numa dieta 15 dias antes. Falava, agora eu vou comer só carne, salada, porque eu tenho uma festa e eu quero estar naquele vestido. E aquele vestido era meu alvo e não tinha outra coisa na minha vida além daquele vestido. Hoje, eu falo assim, eu tenho uma festa, mas eu quero entrar naquele vestido. Mas se eu não couber nele, eu já tenho outro. Um plano B. Por quê? Porque a minha vida não é só entrar num vestido mais, é dar conta de 2 crianças, de uma casa, de um marido, um trabalho. Então, todas as outras coisas são muito secundárias, né? Muito... não tão importantes para eu querer perseguir com aquela garra que eu perseguia. Talvez aí, nesse caso, tem que ser uma meta um pouco mais longa, né? Então, assim, um pouco mais realista, né? Porque com 20 anos, você falou, em 15 dias você conseguia atingir esse alvo. Sim, mas eu tinha um outro metabolismo. Isso, e aí, né, 20 anos depois, o que você faz? Você dobra a meta, né? Quando atingir a meta, você dobra a meta. Se era 15 dias, já começa 3 meses. Atingiu a meta ali, vamos dobrar, né? Exato. Mas o nosso nível de sacrifício hoje, eu percebo com a idade que a gente tá, é um pouco menor. A gente se permite mais. A gente entende que no fim das contas não vale tão a pena quanto a gente achava que valia quando era novinho. Ao passo que é importante, né, você ter sonhos, metas, enfim, né, não tô achando bobo você querer caber no vestido, tá tudo bem. Mas é o que você falou, a gente passa a ver que tudo bem se dali 15 dias... Tudo bem não dar conta. Tudo bem se dali 15 dias ela não couber o vestido. Tem outro vestido, né? Tem outra, graças a Deus, né? Tem, enfim, haverão outras oportunidades de usar aquele outro, né? Você pode tentar alongar essa meta. Mas quando a gente é jovenzinha, a nossa comparação vira uma meta. Sim. E a gente persegue aquilo enlouquecidamente. Porque daí você já começa a discutir os looks antes. Amiga, com qual você vai? Eu vou com aquele. Isso, então exatamente. Aí já a comparação começa a aumentar. Exato. A cobrança fica muito grande quando você é novinho. Quando você já adquire uma maturidade emocional maior, você já não quer se comparar tanto. Falar, eu vou com esse. Mas se não der, eu vou com aquele, tá tudo certo. Você já não quer mais dar conta realmente de coisas que não são importantes. Você coloca prioridades, entendeu? Então hoje eu vejo que eu faço comparativos bem mais embaixo. Entendeu? Eu não sei se é mais embaixo, pessoa que tá... são realistas. Não, assim, eu até vi um meme, hoje eu tô cheia das frases dos memes, mas você que me trouxe o meme da última, né? Mas você viu uma entrevista de um cara que entrevista gente no aeroporto? E aí ele entrevistou uma senhora, acho que de uns 70 anos, que ela viaja muito. Não, acho que eu não vi. Ela falou, cada hora eu tô num país, eu viajo muito, eu trabalhei pra isso a vida toda, e agora eu tô gastando. E aí o pessoal falou assim, inveja eu tenho de você, inveja eu tenho da Dona Alzira, que viaja, que viaja, não sei se é Alzira, alguma coisa assim, o nome dela. Mas eu acho que a gente chegou nesse lugar, assim, onde a gente pensa assim, inveja eu tenho de quem tá sadio emocionalmente falando. Mas acho que isso é a maturidade que traz, né? O que não significa que a gente não vai se comparar, porque a gente tem outros parâmetros de comparação, né? E sim, mas a gente não se compara mais com a princesa Kate lá. A gente se compara com aquela mulher real que tá sã, tá todos os filhos organizados, tá tudo bem. Uma realidade mais próxima da gente. Então, o que a gente, na verdade, queria falar sobre a questão da comparação é que ela existe, mas a gente precisa medir o quanto isso tá sadio para nós, ou quanto a gente tá saindo de uma realidade de vida
para perseguir outra que, na verdade, você pode até alcançar, mas você nem vai ser feliz naquele lugar. Às vezes assim, você viu, até poderia ser um sonho, enfim, algo que você queria, mas será que se você atingir aquele patamar, né, aquele padrão, aquilo vai de fato te satisfazer, né? Vai de fato te trazer tudo aquilo que você queria, né? Então acho que precisa avaliar vários pontos aí, né? Eu lembro que uma vez eu comprei um vestido da marca da Ana Hickman, né? E aí eu vi a foto dela vestida com aquele vestido verde que eu tenho aí até hoje. E lindíssima aquela mulher, com quase 2 metros de altura. E eu lembro que quando eu vesti com 1,56, foi expectativa e realidade, sabe? Aquele vestido lindo naquela mulher de 2 metros, maravilhosa, loira. E aquele vestido num tamanho mini, que sou eu, né? Exato. E aí a gente fazia aquele comparativo de eu olhar e falar, ficou bom em mim, era o vestido que eu queria, eu achei ele lindo, mas assim, ficou de um jeito nela e ficou de outro jeito em mim, e tá tudo bem, aquilo não virar uma frustração, tipo, não, mas eu quero que seja igual ficou nela, aí eu precisaria crescer mais 1 metro, nascer de novo, emagrecer caso, né? mais crescer mais 1 metro é impossível. Então assim, às vezes a gente faz umas certas comparações que não deixa a gente curtir o que a gente tá vivendo, exato. né? Porque você fica o tempo todo medindo. Ah, mas nela ficou mais bonito, mas ela ficou melhor. Roubou o teu momento de ser feliz, de curtir, de aproveitar o momento, né? E isso é muito perigoso. A gente tem que cada vez mais se autoavaliar, fazer essa, né? Essa higienização da mente. Higienização mental, até para também que os nossos filhos possam crescer consciente do que é a comparação, o que é benéfico ou não da comparação. Essa questão de mídias sociais, ela tende cada vez mais a piorar. Hoje a gente já vê perfis que são de inteligência artificial. Então, assim, mulheres que são literalmente irreais. São personalidades que não existem, elas existem só na ficção. Só que elas parecem completamente humanas, né? Então, assim, se a gente começar a consumir isso o tempo inteiro, achando que isso é um alvo, isso é muito perigoso. Né? Então, acho que esse tema aqui que a gente tentou trazer de uma forma muito leve, muito, né, assim, mais cômico mesmo, mas é algo que a gente precisa se avaliar o tempo todo, trazer para a nossa realidade, para os nossos filhos, trazer alvos possíveis, né, de serem alcançados, sem achar que aquilo é uma meta que você precisa alcançar, você precisa perseguir porque você quer ser igual. Porque mesmo que eu faça, eu tô com hiperfoco no treinão, né, gente? Eu nem tenho treinão salvo, eu tô achando que você salvou um treinão. Depois me mostra o treinão pra ver se eu vou salvar também. Eu tô com hiperfoco no treinão. Mas assim, mesmo que eu salve esse treinão e eu faça e eu alcance essa meta, ainda assim meu corpo é diferente do da fulana. Assim, a gente tem corpos diferentes, a gente tem vidas diferentes. Ainda que eu fique linda, pode ser que fique melhor, pode ser que fique pior, não sei. Pode ser que fique melhor. Mas ainda assim vai ser diferente, você entende? Que não vai ser igual. Vai ser a sua versão assim, naquilo. Se elas tiverem o mesmo dia, a mesma dieta alimentar, o mesmo tudo, ainda assim elas serão crianças diferentes. Eu tenho gêmeas completamente diferentes. Eu visto elas com a mesma roupa, com o mesmo tudo, às vezes, porque elas escolhem, né? Hoje em dia elas escolhem, não é mais a minha escolha só. Mas assim, o mesmo vestido em uma tem um caimento, o mesmo vestido na outra tem outro, e é a mesma roupa. E eu tenho que dizer, olha, né, ela ficou assim porque ela é assim, você é assim, tá tudo bem, né? E tá tudo bem, tá bonito igual. Então, assim, acho que a gente realmente precisa tomar esse cuidado, né? Eu acho que cada vez mais isso tende a... Acho que piorar não é a palavra, mas vai evoluir, né? O que os nossos filhos vão consumir para o futuro são esses tipos de perfis de pessoas que são criadas, né, por uma inteligência que não existem humanamente falando. Então, que isso não pode ser, né, um target, um objetivo ali de vida para elas, porque de fato é impossível, né? Você competir com a máquina. E até falando das crianças, a gente às vezes embute nelas essa questão da comparação, quando a gente diz assim, olha, o seu irmão faz isso muito bem, você não. Seu irmão é obediente, não, seu irmão comeu tudo, mas você não comeu ainda. A gente faz pequenas comparações no dia a dia, que parece que a gente está fazendo isso para incentivar ele a perseguir um modelo, mas tem que tomar cuidado, porque assim, cada um é um, e às vezes eu caio
nessa furada de falar isso, mas a sua irmã comeu tudo e você não comeu? Eu já caí nesse. E aí eu gosto da resposta, porque eu penso, né, é o serzinho que eu tô construindo, então quando ela me responde a altura, eu ainda tenho que engolir, né, e ela diz assim, é ela, mas a minha barriga já tá cheia. E aí eu falo, é verdade, me deu outra voadora agora. É Sim, mesmo, claro. não tinha parado pra pensar nisso. Então, né, porque a gente vai fazendo essa concessão e aí eles vão começando a educar a gente quando a gente falha e a gente vai falhar, né. Então, às vezes eu vejo que elas me dão umas cacetadas assim e eu tenho que elegantemente falar, verdade, bom que você me lembrou. Porque a gente esquece, isso é tão incorporado e naturalizado, né, que a gente compara mesmo, que a gente tem que ter cuidado de não colocar esse peso da comparação já nas crianças, porque a gente faz sem perceber, né? Então, assim, se eu quero ensinar ela a fazer alguma coisa correta, eu não preciso usar um modelo específico para isso, né? Falar, filha, olha lá, o fulaninho conseguiu e você não conseguiu. Eu tenho que pegar a versão de que ela também consegue, mas pelo que ela é, não pelo comparativo com o outro, né? Filha, você tem essa capacidade também. Você consegue, vai. Do que fazer um comparativo e dizer, ó, se ele conseguiu, você tem que conseguir, porque não necessariamente isso vai acontecer. Eu passei por uma situação muito legal, você falou das meninas, eu passei por uma situação muito legal com a minha filha, que ela tá fazendo ginástica, né, ginástica artística na escola, e o sonho dela é dar estrelinha, né, ela ainda não conseguiu fazer estrelinha de forma completa, ela está no caminho, né, mas ainda não conseguiu. E tem uma vizinha nossa que já faz a estrelinha muito bem feita, perfeita. E a gente tava no parquinho e essa menina começou a fazer a estrelinha e eu falei, puxa, que legal e tal. Eu falei, ó, a Helena também tá aprendendo, né? E a Helena foi lá e fez a estrelinha e aí eu percebi que a Helena ficou muito sem graça, porque ela percebeu que a dela tava diferente da amiga, né? A amiga tinha uma execução um pouco mais profissional. Mas também é uma menina mais velha. E ela falou, e foi muito legal o que ela falou pra Helena. Ela falou assim, Helena, eu faço isso há 2 anos. E é uma menina de 9 anos, tá? Nossa, madura. Ela falou, Helena, eu faço isso há 2 anos. Quando eu comecei, você tá melhor do que eu quando eu comecei. Ah, que bonitinha. Então daqui 2 anos você vai estar melhor do que eu. Gracinha. E eu achei muito legal aquilo, porque a gente, por mais que a gente fale, né, filha, você vai conseguir, o treino leva à perfeição. Então continua, persista. Quando você vê uma outra criança falando dessa forma, você fala, gente, que bacana, né? O mundo tem salvação, né? Pra você ver que a gente nasce gentil. Ela viu ali que a Helena fez uma comparação com ela e ela não se colocou naquele lugar, né, de superioridade. Eu falei, não, você é boa, Siga o mestre. Isso mesmo, aprenda comigo. Eu faço isso há tanto tempo, né? Por isso que eu tenho uma execução diferente, você vai conseguir e tal. Isso foi muito legal, assim. E a gente precisa levar isso pra vida, né? E assim, só pra fechar aí o tema da comparação, a gente faz muito isso entre mães também, né? Porque eu falei das mulheres no geral, mulheres e homens comparam, crianças comparam, mas mães comparam, assim, absurdamente. E coloca peso sobre as outras mães e sobre as crianças dos outros, né? E compara tudo, né? Compara tudo. Quanto tempo demorou pra fazer isso, quanto tempo demorou pra fazer aquilo, né? Então, por exemplo, eu sempre falo das meninas porque elas são gêmeas, então dá pra gente avaliar o comportamento de 2 pessoinhas que nasceram juntas ao mesmo tempo. E aí, aqui elas vão ganhando aí autonomias em tempos diferentes, né? Uma tá fazendo uma coisa, a outra ainda não tá fazendo, e às vezes a que já tá fazendo fala, mas eu já não uso fralda, e você tá usando, e aí a que tá usando responde pra ela assim, porque eu ainda estou aprendendo. E eu reforço, falo, realmente, você ainda está aprendendo. E existe uma pressão externa de que as coisas deveriam acontecer em determinados períodos. Mas eu tô dizendo pressão externa, porque quando eu sento para conversar com a profissional do assunto, que é a pediatra dela, ela sempre diz, tá tudo bem, tá tudo dentro do esperado, deixa no tempo da pessoa. A gente fala muito sobre isso, de respeitar o tempo de cada um, em respeitar o espaço de cada um, mas isso hoje em dia acontece muito pouco. Justamente porque a gente tem esse comparativo, assim, gritante. Quase que uma competitividade, né? Sim, é uma competitividade mesmo, velada, né?
E a gente não se baseia em dados reais e científicos. Às vezes você entra numa competição, você nem sabe que você entrou. Você nem sabe por que você tá lá, mas você ainda tá. não é mãe que está nos assistindo, se prepare, já troca o tênis, né? Compra um bom. Porque assim, você vai entrar numa competição que você não pediu para entrar. Exatamente. E aí a gente fica às vezes até sem jeito mesmo, né? A gente não sabe se quer sair perdendo ou se quer sair ganhando, a gente não sabe por que entrou. Você vai ver e fala, gente, por que né? Eu tô sendo usada como exemplo ali. Então assim, nesses mais diversos universos onde a comparação impera, no mundo materno, isso é gritante, assim, e a gente podia se ajudar mais, né? Então, assim, eu tenho um grupo de mães da escola das meninas que é muito bacana, porque todo mundo pensa mais ou menos igual, assim, né? Então a gente mais se ajuda, a gente não se atrapalha, a gente só se ajuda, inclusive. E aí você vê que quando o julgamento não toma conta e a comparação, a relação legal, fica muito leve. Muito legal. Porque era uma coisa que a Tami sabe disso, eu temia muito essa relação de grupo de mães, porque eu sou um pouquinho do contra. E era uma relação que eu temia antes de ser mãe, né? E eu falava pra Tami, vai me colocar no grupo de mãe, um dia depois a Daniela saiu do grupo. É que nem sempre o grupo de mães é saudável, né? Mas ele teve uma grata surpresa ali. Aí eu tive uma primeira escola onde na verdade não tinha grupo de mães, aí eu fiquei muito a ver navios. Senti assim uma falta de ter apoio. Que a escola não enturmava as mães, não incentivava esse tipo de ação, de grupo, tudo. Então eu vivi um ano muito solitário. Quando eu fui para uma outra escola, que daí a escola incentiva a união das mães e faz grupo, não sei o que, das mães, eu pensei, nossa, agora vai pegar fogo. Agora é o ano que eu vou sair. Eu tava esperando o pior e foi muito bom, assim, a ponto de uma delas ficar internada e elas fazerem orações, né, e tudo mais, e se juntar em determinado horário. Então você vê, quando a comparação não toma um espaço onde deixa de ser sadio para ser hostil, e para ser uma questão de punição para o outro, né? Tipo, como assim você não fez? Eu já fiz tudo. Como assim você não entendeu? Quando você mais se preocupa em ser útil do que em ser comparativo, né? Normalmente a pessoa que faz esse tipo de comparação, ela quer desmerecer o outro, né? Sim. Às vezes é aquele negócio, né? Eu consegui, né? Deixa eu ver como que eu consigo mostrar para todo mundo que eu consegui. E aí gera esses comparativos, né? Então assim, a gente fala às vezes algumas outras coisas, né? A gente já citou aqui sobre, nossa, o mundo materno, tudo, mas eu quis trazer esse lado que é sadio também. Quando a coisa funciona bem e todo mundo tá no mesmo clima, na mesma pegada, a coisa é muito mais leve, muito mais gostosa e flui, e você não se ajuda. Então não entra a comparação. Agora, quando entra a comparação do tipo, mas o seu não fez, mas você não entregou ainda a lição de casa, mas você não leu na agenda, a coisa fica sufocante, né? E então, o último exemplo aí que eu queria dar é quando as mães se ajudam e não se atrapalham, a coisa fica muito mais leve. Infelizmente, a gente ouve mais relatos de atrapalhadas do que de ajudas, mas que a gente possa fazer diferença aí nesse universo, né? Eu vivo esse cenário, graças a Deus, na Escola das Meninas, de que a coisa flui muito bem. Mas escuto outros cenários de que a coisa é mais caótica. Então, o que eu penso sobre isso? É quando a comparação entra de forma não sadia, né? Não para auxiliar, mas para atrapalhar ali o meio de campo. Né, amiga? Fala. Falei demais, né? Não, mas é importante, assim, poder expressar isso, né? E mostrar que nem sempre você vai encontrar um ambiente hostil, né? A gente tá falando sobre a comparação e tal, não tem nada a ver com marcos de desenvolvimento, a gente não tá falando sobre isso, tá? Consultem aí os pediatras de vocês. Exatamente. Mas, de fato, muitas vezes a comparação, ela tá velada ali mesmo de inveja, de autopromoção, né? De querer ter ali um momento de glória, né, para si. E é bom quando a gente tem, de fato, uma rede de apoio que funciona, que é segura, e que você pode dizer, olha, por aqui não tá tudo bem, né? Quando a gente não se julga, né? Por aqui, seus filhos comem seus filhos comem toda essa lista de vegetais, putz, o meu não. O que você fez, né? Me ajuda e tal. E assim, vira um ambiente realmente de ajuda, de apoio e não de crítica, né? Velada ali de, olha como eu sou boa mãe, né? E tudo mais. Então isso é super importante, né? Que a gente tenha esse apoio, que a gente respeite o momento do outro, né? Que a gente
tenha a comparação como uma meta possível ser alcançada, e não como algo que traga frustração, peso, né, pra gente, pra nossa vida e pra vida dos nossos filhos também. Esse final de semana eu tava avaliando ali, tava num determinado lugar e vendo uma pessoa muito gentil ali fazendo uma boa ação, né, uma pessoa 60 a mais, aí, vamos dizer, de idade. E aí na minha cabeça me veio eu fiquei pensando, nossa, eu quero chegar nos 60 dessa forma, tanto fisicamente falando, uma pessoa saudável, bem, mas com o coração disposto a ser gentil da forma como eu estava vendo aquela pessoa ser ali, né? Então, se a gente vai fazer um comparativo bom, que foi uma coisa que eu não invejei a pessoa, mas eu fiz um comparativo ali, uma projeção para minha vida. E o que você quer para o seu futuro, gente, isso é super saudável. Eu pensei, nossa, que bacana, é o tipo de coisa que eu quero vivenciar um dia. Isso, tá tudo bem. Diferente de, aquele carro, eu quero ter esse carro um dia, mas aí eu vou trabalhar para ter aquele carro, sabe? Eu não vou ficar naquela de que... Não é que você não pode querer ter aquele carro. Posso querer. Você não pode ficar frustrada porque o vizinho tem aquele carro e você não. E nem olhar pro meu que tá me levando para todo que é lado e pensar que droga de carro. Exato, olha o que me sobrou. Não é? Exato. Então, assim, comparações a gente faz o tempo todo. O ser humano, ele, né, não tá livre disso, nenhum de nós. Por isso que a gente falou, se você disser que não, você tá mentindo, e aí é com você, sua consciência aí. Mas pense se você não tá fazendo isso de uma forma tão exacerbada, tão exagerada, que você tá deixando de viver a sua vida para comparar a sua vida com a do outro, e não valorizando o seu ordinário do dia a dia, pensando só no extraordinário, que sim, você pode imaginar viver ele, e espero que você viva, mas valoriza o dia a dia. É isso. Né? É isso. Isso aí, amigas. Então falamos demais hoje. E bora... É bom, é importante. Então nos acompanha aí, siga, se inscreva, deixa seu joinha, né? Deixa seu like, comente, mande sugestões. Compartilhe, né, com outras pessoas que talvez esse vídeo possa ser interessante, que queiram ouvir sobre esse tema, né? Muitas amigas assistem e não passa para outras amigas. Então, amigas que estão assistindo, por favor, mande para as suas outras amigas. Tem mais pessoas aqui nos acompanhando no Café da Tarde. Isso, exatamente. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.